Olá, eu quero iniciar agora mais uma manhã com Deus. Eu tenho um papinho para bater com você e eu quero falar com você sobre o tema tendo coragem para se esconder. Tendo coragem para se esconder. Há momentos em que há necessidade de a gente sair de cena, há momentos que há necessidade de nós pararmos para contemplar todo o cenário e para tomar atitude, para seguir em frente. E eu, lendo a Bíblia aqui, lembrei do texto aqui de 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, que traz uma narrativa acerca do rei Davi, desde quando ele foi separado, né, para se tornar-se rei de Israel, até a perseguição que ele passou a ter por conta disso. E no capítulo 22, nos versículos 1, 2 e 3, nós vemos o seguinte registro. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se com ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas, e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Eu quero falar com você sobre isso. Às vezes nós precisamos fugir, às vezes nós precisamos nos esconder, tirar o time de campo. É isso que a gente vê aqui que Davi faz quando ele está vivendo uma situação de pressão, uma situação de conflito. Ele já, preste atenção, ele já havia recebido a bênção, ele já havia sido ungido, mas ele não se fez, ele não usou essa prerrogativa para se sobrepor a uma autoridade. Ele preferiu se humilhar, ele preferiu fugir. Nós vemos lá nas epístolas de Pedro que humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, que no devido tempo ele te exaltará. E Davi, o tempo todo, mesmo fugindo, em nenhum momento ele se afasta de Deus ou perde a confiança no Senhor. Muito pelo contrário. Toda a narrativa que nós vemos falando sobre os conflitos, sobre as perseguições que Davi está sofrendo, sobre as pressões, nós percebemos que ele cada vez mais se aproxima do Senhor. Agora, é óbvio e onulante que a presença de Deus na nossa vida ela é inconfundível, ela é extremamente necessária. Ocorre que Deus nos fez seres relacionais. Nós somos pessoas que precisamos uns dos outros. E no texto que nós lemos aqui, nos versículos que nós lemos de 1 Samuel capítulo 22, eu vejo umas coisas aqui super interessantes. Qual é o momento desse texto? O momento é Davi fugindo. Saul quer matar Davi. Davi está desesperado, ele não sabe o que ele vai fazer, porque ele entende, por ser um homem de Deus, que ele não deve se levantar contra o rei. Então, o que ele faz? Ele foge. Ele foge para a caverna de Adulão. E no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 22, está escrito assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Olha só, quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Olha que coisa tremenda. Davi estava sozinho na caverna de Adulão, fugindo de Saul. Mas quando a sua família descobre onde ele está, vai para lá para ficar com ele. Sabe o que eu aprendo aqui? A participação da família, a união da família, em meio às circunstâncias, em meio não somente nas alegrias, mas nas aflições, essa união de família, essa coisa fortalece. Na união, o Senhor derrama bênção. Uma família deve ser uma congregação de Deus. Uma família deve ser a extensão do corpo de Cristo. E ela deve se ligar, ela deve se unir. E aqui nós vemos isso acontecer. Mas não somente a família. No versículo 3, no versículo 2, diz assim: ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, que tinham dívida e todos amargurados. Aqui nós vemos amigos se juntando em suas causas comuns. Deus é um Deus de relacionamentos.
Então nós devemos cultivar o amor na nossa família e o amor entre nossos amigos. Devemos cultivar a amizade, a união, a unidade. Isso são coisas importantes. Você veja bem, a família e os amigos tornaram-se uma tropa e mudaram a história de Davi. A sua igreja é importante, a sua família é importante, seus amigos são importantes. Construa relacionamentos, cultive relacionamentos, não se isole. Por quê? Quando você precisar ficar só, quando você precisar se esconder, quando você precisar avaliar, recuar para poder avançar, você vai ter pessoas ao seu lado e você não vai se sentir só. Eu espero que essa mensagem de hoje, essa manhã com Deus, tenha abençoado a sua vida. Um grande e forte abraço. Que Deus te abençoe.